O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que a votação da PEC do estouro pelos deputados está mantida para amanhã. Isso apesar das recentes decisões do STF contra o orçamento secreto, que colocam em xeque o poder de negociação dele, Lira. Membros da equipe de governo de Lula insistem na aprovação da proposta que abre um espaço de pelo menos 168 bilhões de reais no orçamento no ano que vem. Tem gente que já fala em 200 bilhões. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no início da noite de hoje que se reuniu com Lira para tratar da votação da PEC. Haddad afirmou que insiste em uma saída política, organizada e institucional. Vamos ver. Eu conversei um pouquinho com o presidente da Câmara em virtude das negociações para votação amanhã da PEC, da transição. Conforme eu anunciei de manhã, nós vimos insistir numa saída política, organizada, institucional, para aprovar um orçamento transparente, de acordo com o desejo da população, e aprovar a PEC da transição, que vai dar sustentabilidade para o orçamento do ano que vem. Está sendo construída agora a maioria para a gente votar, né? Temos um trabalho aí pela frente que vai varar madrugada dentro. Yuri, Haddad está dizendo que vai varar a madrugada trabalhando e eu jogo a pergunta para você aqui de bate-pronto. Aprova ou não aprova? Eu acho que aprova, mas a grande questão é a seguinte, tem duas coisas acho que vale a gente abordar. Primeiro, uma mais aritmética que eu ouvi de um parlamentar hoje bem tarimbado. Você tem mais de 200 deputados e deputadas que não se reelegeram, não tem nenhum incentivo para votar essa PEC. O incentivo era conseguir resolver as questões do orçamento secreto que, com a decisão do Supremo, ficam mais difíceis de serem resolvidas, não impossíveis. Não dá para resolver com o orçamento secreto, resolve-se de alguma outra forma. E é isso que está na questão. Agora, pegando as falas do Haddad agora e as falas de mais cedo, existe uma preocupação grande do PT em não deixar que a votação da PEC vire uma mera discussão de espaços no governo com Arthur Lira. Não deixar com que essa PEC se resuma a qual é o espaço que Arthur Lira... Todo esse esforço, toda a articulação é para isso. Exato, né? Exato. É claro que tem envolvimento disso, é claro que o placar da votação quem ganhar com a votação vai ganhar mais ou menos espaço no futuro governo. De alguma forma as coisas vão se contemplar. Mas há um esforço grande do PT e quem vocaliza isso é Fernando Haddad, mas não só, outras figuras importantes do PT têm vocalizado isso, que é justamente para dizer, olha, a votação da PEC é uma discussão política, não só fiscal, mas política, para trazer o jogo para esse campo, para marcar que essa ideia de trazer o pobre para o orçamento é um discurso que colou no Congresso que se encerra, na legislatura que se encerra, e que vai continuar na próxima, e a próxima, como vai mudar razoavelmente a configuração tanto no Senado quanto na Câmara, aí ver como vai ser a composição, a postura deles. Mas existe um esforço grande para fazer esse gesto, por isso que eu acho que ainda tem chance sim de aprovar, porque é de interesse de todo mundo aprovar. No fundo, esse Congresso que está terminando a legislatura, em especial a Câmara, não quer sair com a pecha de que, olha, nós não aprovamos os R$600. Não se trata mais de ajudar o novo governo, ainda que tenha o caminho do plano B, mas fica um carimbo de que esses deputados votaram contra a pobre. É isso, esse é o esforço político e mesmo quem não foi reeleito está olhando para outras eleições. Né? Mas dá para enxugar, né? Não precisa enxugar, atender todos os interesses do governo. Agora, Jefferson, da sua experiência em Brasília, o Haddad até agora, ele vinha, né, dizendo, não estou envolvido na negociação, se distanciava desse problema, vou olhar para a reforma tributária, vou olhar para o novo arcabouço fiscal. Ele, de alguma forma, tentava se blindar. E agora ele entrou no jogo. Ele foi lá falar com Arthur Lira. Qual a importância do futuro ministro da Fazenda estar à frente dessa discussão? O que ele ganha e perde com isso? Na realidade, ele ganha
muita responsabilidade. Porque que ganha problema, né? Exatamente. O que ele ganha é um problema. Ganha a responsabilidade de mostrar como é que vai equalizar essa despesa depois, como é que ela vai ser paga. A minha visão, essa conta está muito mais para 200 do que para 168, porque a gente aumenta o teto em 145, aí cria aquela despesa com a receita extraordinária de 23, mas tem os 25 do PIS/PASEP, tem todas as outras despesas que foram colocadas fora do teto, doações, eventualmente empréstimos de organismos multilaterais. Se a gente somar o potencial disso, passa de 200 bilhões de reais. Então, assim, o grande desafio é como essa conta vai ser paga. Eu acho que a ideia de que a magnitude é essa já está mais ou menos consolidada. O que se demanda é como essa conta vai ser paga independente de arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal é um instrumento para incentivar os gestores a tomar as decisões corretas no sentido da sustentabilidade. Mas o cerne é tomar a decisão. A gente não precisa hoje de um arcabouço fiscal para dizer que esses 200 bilhões estão desequilibrando as contas públicas. A gente já sabe isso, 200 bilhões a mais de despesa desequilibram as contas públicas. Então, a gente não precisa que um arcabouço fiscal nos diga, vocês precisam ser mais razoáveis com as despesas, vocês precisam aumentar a receita. A gente já sabe, já desequilibrou 200 bilhões de reais. Então, o que precisa é mostrar de onde vai vir o financiamento dessa despesa adicional. E, a bem da verdade, o que a gente tem dentro desses 200 que, inequivocamente, é uma despesa focalizada nos pobres. É o orçamento necessário para aumentar o Bolsa Família de 400 para 600 reais. O resto é muito mais disperso. Por exemplo, o programa Farmácia Popular tem a sua legitimidade, mas ele não é focalizado. Qualquer um de nós que chegarmos na farmácia com uma receita, a gente vai receber, vai receber o medicamento gratuitamente. Então, assim, vamos ter convicção de quais são os pobres que a gente está colocando no orçamento e quais as despesas que nós estamos aumentando para toda a sociedade de maneira não focalizada. Ou seja, tem ineficiência também nesse aumento de 200 bilhões de reais de despesa. Jorge, o Jefferson está falando desse discurso do governo que eles sempre colocam de colocar o pobre dentro do orçamento. Para esse discurso, que é você ampliar o Bolsa Família, o Gilmar Mendes deu ao Lula o seu plano B. Ele aprovou você fazer por crédito extraordinário, por medida provisória, ampliação do Bolsa Família, sendo que o entendimento que vinha até agora, e o governo Jair Bolsonaro aprovou sucessivas PECs e descredibilizou o teto de gastos por causa disso, é que não se podia fazer por medida provisória, porque o teto de gastos é constitucional. E aí vem a pergunta para você. Gilmar Mendes legislou? Não, essa pergunta eu ouvi ela várias vezes hoje ao longo do dia e o ministro Gilmar não legisla nessa decisão dele. Essa decisão, ela vem de outra decisão do Supremo, do plenário do Supremo. Vamos lá, se eu puder só resgatar para explicar bem a adesão do ministro Gilmar Mendes. Vamos lá. O Brasil tem uma lei federal aprovada que fala da renda mínima cidadã desde 2004. Ano do Suplicy. Exatamente. O ano passado, o Congresso Nacional aprova uma emenda constitucional, em 2021, uma emenda constitucional que insere o parágrafo único no artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos fundamentais sociais, que diz que é garantido um mínimo existencial, ou seja, uma renda básica para a subsistência de qualquer cidadão em situação de vulnerabilidade. A lei nunca é regulamentada e esse parágrafo não é regulamentado. O governo atual, que está sendo substituído, não faz, a legislatura também não faz, a Defensoria Pública da União entra com uma ação no Supremo falando, olha, há uma omissão legislativa, falta uma lei dando esse direito a todo mundo. O ministro Marco Aurélio inaugura essa votação dando um voto dizendo que para cada cidadão brasileiro era devido um salário mínimo. Qualquer cidadão brasileiro. Qualquer um. Eu acho que seria um valor bastante alto, mais que 200 bi, né? O ministro Gilmar Mendes inaugura a divergência que se torna majoritária dizendo não, isso não seria razoável. A Constituição quer proteger quem tem vulnerabilidade. E o voto do ministro Gilmar Mendes, que vira a maioria, diz assim, o Bolsa Família é a regulamentação, a gente pode considerar como a regulamentação para dar para as pessoas em situação de vulnerabilidade um mínimo existencial para sobreviver. E aí o que acontece? Então, 11 votos, o Supremo diz,
o Bolsa Família é um direito fundamental para as pessoas sobreviverem. Foi uma votação unânime, né? Exato. Aí foi unânime. Aí teve esse voto dos 11, que foi unânime. Então, o que acontece? É dever do Congresso e do Executivo garantir isso. Então, chega agora um novo pedido para o ministro Gilmar Mendes, no bojo desse mandato de junção, e o ministro Gilmar Mendes diz, olha, como é direito fundamental, tem que ser garantido. Tem que ser feito um modo para isso ser garantido. Inclusive, podendo ser garantido por crédito suplementar, se aquilo que sobejar da PEC dos precatórios não for suficiente. Então, é essa a razão pela qual ele dá. Isso se reconstrói por jurisprudência do Supremo e agora foi solicitado. Justiça seja feita, em nenhum momento antes se pediu expressamente isso para o Supremo Tribunal Federal. De novo, é o timing que sempre deixa a gente na dúvida. Rapidinho, na entrevista que a gente fez no Prime com o ministro Aires Brito, ele menciona justamente que, além disso, né, de ter essa jurisprudência, perguntei para ele isso, toda a questão de que a Constituição é muito clara nesse papel do Estado brasileiro de erradicação da pobreza, né? Sendo um país que tem 500 anos de história de desigualdades e tem essa Constituição de 88 que é a Constituição que inclui, de fato, universaliza os direitos a todos os brasileiros, não só a uns e não a outros, ela acaba tendo esse papel. E agora a justiça seja feita nessa questão da lei, porque eu estudei isso no meu mestrado, a lei do Suplicy que cria a renda mínima, né, a renda básica de cidadania, a grande queixa dele é que nenhum governo do PT regulamentou. Nenhum. Então, justiça seja feita, não é só uma coisa do atual governo que desmereceu essa legislação. É todo um histórico de praticamente 20 anos, a gente está falando, uma lei de 2004, que só agora, 2021, 2022, começa a ter e de novo o timing, né? Que essa regulamentação não vem, aí chega o pedido da Rede, um partido aliado ao governo eleito, no meio dessa discussão, levando a essa liminar do ministro Gilmar Mendes, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, num domingo às 23 horas.